Você citou a AfD. Acho que estamos deixando o caminho de esquerda e verde para algo bem mais autoritário. Não porque a AfD seja má, mas porque em alguns anos terá recursos que governos anteriores não tinham. Palantir, por exemplo. Por exemplo, dados biométricos reunidos, moedas digitais e fluxos financeiros centralizados. O senhor acha mesmo que a AfD perseguirá a oposição como a esquerda faz com a direita hoje? Eu temo que sim. Eu diria que onde partidos de direita já estão no governo, infelizmente isso confirma esse receio. Bem, nós temos isso. Por um lado, é uma mentira dizer que o espírito autoritário ou o novo autoritarismo ameaça apenas porque a AfD está ficando forte, porque nós já temos elementos autoritários crescentes. Então, a chamada luta contra a direita também é um pretexto para uma reestruturação autoritária da sociedade. Isso sempre precisa ser considerado. Mas no momento em que a AfD tivesse esses instrumentos em mãos, tenho certeza de que ela não só os usaria, mas talvez até de forma ainda mais brutal. Então, por exemplo, vemos que isso é uma contradição tão gritante. O Sr. Vers vai à Conferência de Segurança de Munique e faz um apelo realmente simpático pela liberdade de expressão e contra essa censura que está crescendo cada vez mais na Europa em relação às redes sociais. Eu achei tudo isso muito bom. Eu poderia concordar com muita coisa disso. E então eu olho, o que Donald Trump está fazendo? Donald Trump faz de tudo menos uma política liberal de liberdade de expressão. Na verdade, ele quer até colocar um representante do governo diretamente no conselho da TikTok. Ele coloca as redes sociais sob quarentena do mesmo modo, ou elas mesmas se colocam assim, pois se submetem voluntariamente. Na verdade, só no caso do TikTok ele age tão agressivamente, com as outras não precisa, pois logo se submeteram a ele. Então, Zuckerberg e todos esses outros, eles sabem muito bem, eles podem. O que eles fazem, na verdade, não é compatível com a Constituição americana. Eles monitoram cada americano, assim como pessoas do mundo todo, ou seja, todas as pessoas que usam essas redes são completamente vigiadas. Existem perfis de pessoas com dados detalhados, tudo é armazenado. Na verdade, o Estado deveria proibir isso. Esse modelo de negócios. Então, esses provedores sabem exatamente que, se não agirem de forma que, no final, até o Estado se beneficie disso, eles podem ter problemas. Ou seja, porque ele também recebe os dados e, no final das contas, também pode controlar. O que realmente é favorecido pelos algoritmos e o que não é, será que poderíamos tirar deles a base do negócio? E é por isso que agora eles também estão se jogando aos pés do Trump, assim como o Macron e até alguns grandes editores. Exato. Esses jornais foram comprados por Jeff Bezos e outros. Eles se adaptaram rapidamente, já que também recebem contratos do governo por seus serviços de nuvem. Sim, então Donald Trump é um exemplo, mas podemos também, se quiser, olhar para a Áustria. Naquele período, cogitou-se que Kiko poderia virar chanceler. Lá chama-se chanceler ou Bundeskanzler, e se ele assumisse o cargo. E a primeira coisa que ele sugeriu foi criar novos canais de denúncia para professores que fazem política. Claro que ele não estava falando de professores que talvez queiram limitar a migração, mas sim, ele disse o seguinte, ou seja, quem tem opiniões progressistas ou de esquerda, mas quero dizer, no fundo é a mesma coisa, só muda o sinal. Agora a AfD está chegando perto da marca de 30% e pela primeira vez no pós-guerra temos uma oposição que realmente faz jus ao nome. Estou convencido de que em alguns anos será um partido popular com cerca de 35% a 40%. No fundo, todos deveríamos apoiar a AfD primeiro. Claro que seria interessante uma ferradura numa AfD com o BSW, mas antes precisamos substituir esses partidos do sistema. Eles estão levando tudo ao desastre. E isso aí fora é como um cartel. Ou você não acha? No momento em que a AfD começar a governar junto, ela também vai acabar virando um partido amolecido? Sim, a questão também é saber se as mudanças que a AfD propõe realmente seriam positivas em alguns pontos e em quais pontos seriam uma piora dramática. Quando olho para o programa da AfD, claro que ainda existem debates internos no partido, mas no essencial, a AfD defende esse rearmamento brutal. Eles repetiram, mostrando que o porta-voz de política de defesa deixou isso claro novamente. Claro que estamos ameaçados e por isso agora precisamos agir de forma massiva. E, na verdade, a principal discordância, pelo menos da ala Weidel com o governo federal, não é que agora se está investindo tanto dinheiro em armamentos.
Então, a senhora Weidel foi a primeira que disse na época, 5% sim, ela poderia imaginar isso. A principal discordância é financiar isso com dívidas. Mas se esse rearmamento insano não fosse financiado por dívidas, isso significaria que teríamos que cortar em grande escala na saúde, na aposentadoria, em todos os tipos de benefícios. Quer dizer, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Poderíamos investir ainda menos nos municípios. As pessoas sentiriam isso ainda mais fortemente. As dívidas são um caminho que o governo Merz escolhe justamente para que as pessoas não sejam atingidas diretamente de imediato, mas sim a longo prazo. Elas também serão afetadas. Dívidas exigem pagamento e cobram juros, o que impactará futuros orçamentos. Então, claro que isso também não é tão simples. Quero dizer, não é dinheiro impresso, mas não é algo que se sinta diretamente. Se a AfD fizesse isso, né, as pessoas sentiriam os cortes imediatamente. E a única coisa positiva talvez seria que assim as pessoas resistiriam ainda mais contra isso. Mas no fundo, isso definitivamente não seria positivo. Na política fiscal, vocês também não adotam necessariamente essa abordagem e afirmam querer aliviar os pequenos e médios assalariados. Mas, principalmente, vocês querem realmente reduzir drasticamente os impostos daqueles que estão no topo. E eu digo, heranças de centenas de milhões, por que eu deveria isentá-las de impostos? O problema é que hoje estão isentas. Então, quero dizer, o liberalismo clássico de verdade sempre foi baseado no mérito, e ele era a favor de altos impostos sobre heranças, pelo menos para grandes fortunas. E esse não é o caso da AfD, ela é mais libertária nesse ponto. Por isso, para os realmente ricos, ela é bem aceitável. Ou ela quer ainda mais privatização no sistema de saúde. Ela não quer uma regulamentação mais rígida dos aluguéis. A habitação social também não é muito a praia dela. Então, ela já tem uma série de propostas que são bem problemáticas, e até mesmo em relação ao auxílio cidadão, sabe? Eu também digo que, assim, é impossível quando as pessoas abusam do sistema. E eu quero dizer, eu também acho certo apontar que, sem essa alta migração, os gastos com o auxílio cidadão seriam muito, muito menores. Isso tudo está claro, mas e quando se fala em praticamente cortar totalmente o auxílio cidadão e obrigar as pessoas a trabalhar à força? Isso provavelmente vai afetar no futuro centenas de milhares de pessoas que estão perdendo seus empregos na indústria agora. Depois de um ano, elas passam a receber o auxílio cidadão e então deveriam realizar algum tipo de trabalho comunitário. O engenheiro que trabalha numa fornecedora de peças automotivas depois cuidará de áreas verdes. Acho que a maioria das pessoas nem percebe quais seriam as consequências disso. Por isso, eu diria que, se a AfD realmente governar junto com a CDU, o que provavelmente vai acontecer mais cedo ou mais tarde, então o único efeito positivo seria que as pessoas perceberiam melhor para onde estão indo. E eu acho que eles provavelmente iriam acabar rejeitando a ala do Krupala e aí se tornariam esse tipo de partido mais transatlântico que a gente já viu em outros países também. Muitas vezes partidos de direita acabam se tornando partidos transatlânticos, que por um lado defendem cortes sociais, mas na política externa se alinham fortemente aos Estados Unidos. Você não acha que essa ideia revolucionária de atacar o sistema social com a motosserra poderia ter sucesso? Muitos países, como os ucranianos na Polônia, recebiam apenas €1,50 por dia. Mas, por outro lado, eles conseguiram um trabalho relativamente rápido. Enquanto aqui na Alemanha, de alguma forma, milhões acabaram entrando no sistema social e muitos veem isso como um modelo de vida, pretendendo ficar lá pelos próximos 20 anos. Não ache que se você abordar tudo de forma revolucionária e radical, isso vai mudar. Depois de, no máximo, 3 meses, você recebe o Bürgergeld, e aí você precisa assumir responsabilidade própria. Então, de alguma forma, você tem que ajudar a limpar áreas verdes, por exemplo. Na Alemanha, também é possível trabalhar em lares de idosos, o que pode ser positivo. Precisamos diferenciar 2 pontos. Um sistema social onde metade do mundo pode imigrar. Isso é uma loucura, nenhum país faz isso. Por isso, não acredito que a migração sempre é debatida de maneira equivocada. Bom, eu acho que nós somos um país onde, quero dizer, gostaria que fôssemos mais amigáveis com as crianças e que as pessoas tivessem mais filhos. Mas realmente existe essa pirâmide etária. Nesse sentido, a migração em si, quando é controlada e quando pessoas qualificadas entram no mercado de trabalho, não é um problema, ou seja, quando aqueles que vêm para a Alemanha podem comprovar isso.
É assim que a Suíça faz também, que elas podem sustentar totalmente seu próprio sustento, que têm um emprego com seguro social e que não recorrem a benefícios sociais. Sim, essa já é uma história completamente diferente, mas nós realmente cometemos essa idiotice de convidar o mundo para os nossos sistemas de assistência social. E eu acho que a gente precisa olhar os números, então eu dei uma olhada nisso. Em 2004, 15% dos beneficiários do Hartz IV eram estrangeiros. 15% e hoje são 50% dos beneficiários do Bürgergeld. E claro que isso também contribuiu para que o Bürgergeld perdesse legitimidade aos olhos das pessoas. Porque, claro, um benefício que é dado principalmente para pessoas que não são do nosso país não é aceito pela maioria. Muitas pessoas realmente precisam do Bürgergeld. Não porque são preguiçosas ou porque de alguma forma exploram o sistema, mas porque por vários motivos realmente não conseguem encontrar um emprego decente e não são colocadas no mercado de trabalho. Ou, especialmente nesta crise económica, não há vagas para as qualificações delas, elas realmente não têm nenhuma chance. E é isso que eu acho tão cínico nesse debate. O governo afirmou que no próximo ano pretende economizar 1,5 bilhão no auxílio social e afirmam agora que vão colocar tantas pessoas no mercado de trabalho, mas na verdade está acontecendo o contrário. 41% das empresas industriais anunciaram que vão cortar empregos. E essas pessoas que vão ser demitidas, para onde elas vão? E eu não quero viver em uma sociedade onde, se você é um trabalhador qualificado que perde o emprego, porque o governo é incompetente para fazer uma política externa e energética decente, que eu ainda seja duplamente punida, tendo que, depois de um tempo, cuidar de áreas verdes. Isso é um escândalo, isso é insuportável. E eu acho que isso também não é um modelo de futuro para a Alemanha, que agora pessoas com uma boa qualificação em breve vão estar entregando pizza por aí. Mas nós precisamos dessa qualificação. Precisamos nos esforçar para que indústrias retornem, gerando empregos bem remunerados na Alemanha, e as pessoas sejam direcionadas a essas vagas. Mas agora esse debate sobre o Bürgergeld está um pouco estranho, e a AfD sempre participou totalmente, nunca apontou esse problema. Ou não? Temos mulheres solteiras com filhos, crianças menores de 3 anos, elas não conseguem. Ou mesmo com crianças acima de 3 anos. Um lugar de creche em período integral de verdade, onde você pode trabalhar desde cedo até a noite. Isso ainda é raro, muitos fecham mais cedo ou fazem isso. Então, pelo menos não é possível para o dia todo. E o que faz a mulher que tem a criança? Sim, ela tem que ficar em casa. No final, no auxílio social, existem muitos destinos diferentes que levam alguém ao auxílio social. E colocar todo mundo no mesmo saco e dizer ou são aqueles que vieram do exterior ou então são simplesmente alguns preguiçosos. Isso é realmente simplista demais, além de errado. Vamos falar sobre a próxima idiotice que está acontecendo por aí. As grandes empresas alemãs, Volkswagen, Porsche, Salzgitter, ou seja, empresas que antigamente eram conhecidas por inovação e engenharia, agora de repente estão investindo em armas. Eles perderam completamente a aposta na mobilidade elétrica, todas as suas fábricas estão vazias. Não é verdade? É a falência total da indústria alemã? Sim, é realmente uma confissão de falência. Claro, também para as empresas que nos últimos anos preferiram recomprar ações e distribuir dividendos, em vez de investir em pesquisa e desenvolvimento. Esse é basicamente o modelo americano que as nossas empresas adotaram completamente. Isso é, em parte, doentio, mas é claro que também temos que dizer que a política fez de tudo para piorar as condições, então não podemos culpar apenas as empresas. Se eu digo, por exemplo, para as empresas da indústria automobilística, eu proíbo o motor a combustão a partir de 2035. Então não posso me surpreender que aqui na Europa também não haja mais pesquisa em motores a combustão de baixo consumo. Porque se elas já têm que assumir que não vão mais poder produzir ou vender, então essa pesquisa simplesmente não acontece. Mas isso seria um modelo de exportação, pois metade do mundo continuará usando motores a combustão, já que muitos países nem têm infraestrutura para mobilidade elétrica. E se nós, como europeus ou como alemães, tivéssemos continuado a desenvolver essa habilidade especial, na qual ainda temos uma grande vantagem em conhecimento tecnológico, teríamos tido uma chance. A mobilidade elétrica, desde o início, foi, na verdade, um caminho errado para as nossas condições, porque basicamente não temos as matérias-primas essenciais para isso. Elas não estão aqui.
Desde o início tivemos desvantagens em conhecimento, pois a tecnologia de baterias estava no Sudeste Asiático. Claro, poderíamos ter dito que deveríamos ter investido mais em células de bateria, em pesquisa de células de bateria. Quase todos pararam com isso, então não há mais produção de células de bateria na Alemanha. A Bosch e outras empresas pararam com isso. Nós não temos um ecossistema para a produção de chips. Nós até temos produtores na Europa que fabricam chips, alguns até vieram para cá com muita subvenção, mas o desenvolvimento dos chips não acontece na Europa e muito menos na Alemanha. E tudo isso, inclusive o software, é originalmente, em sua maioria, software americano. Ou seja, tudo aquilo que realmente gera valor em um carro elétrico não acontece aqui. E a gente só monta tudo isso e achar que montar as peças vai gerar prosperidade, não é assim. E o fato dos chineses terem apostado na mobilidade elétrica não tem só a ver com o problema do smog nas cidades ou porque eles são grandes defensores do clima, mas principalmente por outro motivo. Eles até admitiram em parte que essa era a expectativa. A Europa, especialmente a Alemanha, possuía um know-how em motores a combustão considerado inicialmente inatingível. Eles têm uma vantagem tecnológica porque simplesmente conhecem essa tecnologia há quase 150 anos porque desenvolveram ela. Não é algo que se alcance tão rapidamente. Na mobilidade elétrica, que é mais simples em vários aspectos, construir carros é muito mais fácil. Aí eles têm uma chance de ultrapassar os alemães. E nós temos toda a indústria de fornecedores automotivos com seu know-how. E agora estamos destruindo isso de propósito, até com subsídios públicos. Isso é doentio, totalmente louco. E isso é então justificado por razões de política climática e, sinceramente, eu acho que o debate ficou realmente muito louco. Então, quando eu digo eu quero neutralidade climática aqui até 2045... Primeiro, ninguém acredita que na Alemanha, em 2045, ninguém mais vai aquecer com aquecimento a gás ou a óleo. Carros a combustão não circularão mais e usinas termoelétricas a gás tradicionais não estarão em operação. Isso não é possível, mas principalmente fica ridículo quando dizem que querem isso. Mas, ao mesmo tempo, querem se tornar a maior potência militar da Europa, sendo que toda a tecnologia militar é baseada em energias fósseis. Não há tanques ou jatos elétricos, nem haverá tão cedo. Ou seja, isso não faz sentido e, na minha opinião, é justamente isso que as pessoas sentem como algo ruim. Eles têm uma política em que uma medida não combina com a outra, em que, de um lado, contam para as pessoas, precisamos agir pelo clima, mudar o aquecimento e proibir o uso do carro. E, por outro lado, construímos tanques e fábricas de munição em grande escala, compramos caças e fazemos manobras militares. E isso é totalmente absurdo e tudo isso acaba piorando muito a vida das pessoas. Sim, também sobre as vozes Wagenknecht, de que muitos políticos estão mais comprometidos com redes internacionais e fazem políticas contra o próprio povo. Nas últimas semanas ouvi a frase: estamos sendo preparados para a guerra com a Rússia. Isso é só mais um chavão para manter as pessoas ainda mais paralisadas e impotentes? Ou há um pouco de verdade nisso também? Bem, eu vejo um grande perigo de guerra e acho isso realmente assustador, mas eu não vejo o perigo de guerra. Não é porque alguns círculos sombrios na Rússia já têm na gaveta um plano de como atacar a OTAN e como nos dominar. E não é por não poderem fazer isso. Claro que também existem nacionalistas radicais na Rússia e certamente há pessoas lá que, se fosse militarmente possível reverter a expansão da OTAN para o leste, que foi uma humilhação para a Rússia, se fosse possível reverter isso militarmente, eles o fariam, mas eles simplesmente não conseguem. É completamente absurdo e você sabe disso. Quero dizer, a liderança russa já disse várias vezes que seria totalmente fora da realidade atacar a OTAN, porque em todas as armas, em todas as categorias de armas convencionais, tanques, caças, até mesmo no número de soldados, a Rússia está tão desesperadamente em desvantagem em relação à OTAN que isso seria suicídio militar. O perigo de guerra vem de outro ponto, ou seja, vem exatamente do fato de que se a Europa continuar se armando cada vez mais, se houver cada vez mais confrontos, então uma guerra pode surgir até mesmo de um mal-entendido.
No próximo ano, mísseis de ataque que podem ter ogivas nucleares devem chegar à Alemanha, ou seja, armas de médio alcance. Basta que os russos vejam qualquer uma delas e sim, digamos assim, são armas hipersônicas. Elas chegam a Moscou em poucos minutos. Se a Rússia, em algum momento, mesmo que por engano, acreditar que esses mísseis estão prestes a ser lançados, eles vão apertar o botão vermelho primeiro, justamente para impedir esse lançamento. Isso é racional na lógica militar, mas nas consequências políticas e sociais. Isso seria uma catástrofe, não é? Estamos indo cada vez mais longe e ficando mais intensos. Partido da guerra na Ucrânia. Está sendo discutido seriamente até mesmo enviar tropas terrestres para lá em algum momento. Sim, se formos parte da guerra na Ucrânia, ou seja, se entrarmos em um estado de guerra direta com a Rússia lá, então a guerra naturalmente também estará aqui. Existem vários fatores que realmente poderiam nos levar a uma guerra com a Rússia. Mas esse rearmamento é até um desses fatores, ou seja, ele não nos protege, ele nos coloca em perigo. E é isso que muitos simplesmente não conseguem entender. Quando dizem agora apertar o botão vermelho no meio disso, existem estágios entre vou apagar a Terra agora e vou deixar as coisas escalarem um pouco. E em algum lugar na Polônia ou em outro lugar um míssil nuclear acaba explodindo, então me explica isso direito. E se isso acontecer, seria o fim para todos nós? Ou existem outros níveis de escalada entre esses pontos? Com certeza, existem muitos níveis de escalada. Então, eu não acho que se agora entrássemos de alguma forma em uma guerra com a Rússia, seja através da Ucrânia, ou de outra forma, que seria o fim do mundo imediatamente no dia seguinte, mas provavelmente, a princípio, a Rússia reagiria de forma convencional. Porém, como a Rússia é inferior em armas convencionais, provavelmente surgiria rapidamente uma situação em que, de acordo com a doutrina militar russa, armas nucleares seriam então utilizadas. Sim, isso ocorreu, como informou o New York Times. Houve um momento na guerra da Ucrânia em que os russos consideraram seriamente usar armas nucleares táticas. E isso foi no outono de 2022, quando os ucranianos tiveram aquela ofensiva de verão relativamente bem sucedida. Eles empurraram os russos por vários quilômetros, já que os russos invadiram com poucos soldados, provavelmente por terem calculado a situação de outra forma. E a Rússia estava em retirada, e aparentemente até tropas russas foram cercadas, e esse deve ter sido o momento. A Rússia se sentiu, por assim dizer, do lado dos perdedores. Esse deve ter sido o momento em que eles consideraram isso. E então, aparentemente, houve também negociações com os americanos para que esses russos cercados pudessem se retirar, e aí, felizmente, isso foi resolvido. Mas isso mostra exatamente naquele momento. Quando a Rússia fica na defensiva em uma guerra convencional, é muito provável que use armas nucleares. Essa é a doutrina militar russa. E por isso, infelizmente, podemos pelo menos supor que uma guerra entre a OTAN e a Rússia não será travada a longo prazo em um nível convencional, ela vai ultrapassar o limiar nuclear em algum momento, e então, claro, aqui na Europa tudo estará perdido, ou seja, só resta fugir daqui o mais rápido possível, antes que tudo seja destruído. Então, quando se trata da Rússia, todos aí fora fingem ser campeões da moral e grandes estadistas.